Antes de qualquer conquista aparecer no mundo lá fora, existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você. E a maioria perde essa batalha sem nem perceber. Você pode tentar mudar sua vida, correr atrás de objetivos, buscar reconhecimento, mas se a sua mente continua fraca, instável ou refém das emoções, tudo desmorona mais cedo ou mais tarde. Não é falta de oportunidade, não é azar, é falta de domínio interno. Existe uma verdade que poucos encaram de frente. Você não controla o mundo, mas controla como reage a ele. E essa diferença muda tudo. Enquanto muitos vivem reagindo, se irritando, se explicando, se vitimizando, existe um grupo pequeno de pessoas que aprenderam algo diferente. Elas não entregam o controle da própria mente. Elas escolhem o que pensar, mesmo quando tudo ao redor tenta bagunçar sua paz. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental. A capacidade de assumir o comando dos próprios pensamentos, independente das circunstâncias externas. E aqui está o ponto que quase ninguém te fala. Toda conquista começa como uma ideia bem protegida dentro da mente. Antes de qualquer resultado existe controle. Antes de qualquer vitória, existe silêncio interno. Você pode não controlar críticas, rejeições ou dificuldades, mas pode escolher não se curvar a elas. Pode decidir não entregar sua energia para o que não merece. E essa decisão, silenciosa, invisível, é onde nasce a verdadeira força. Só que existe um problema. O mundo não te ensina isso. O mundo te condiciona a reagir rápido, a se justificar, a provar valor o tempo todo. Te empurra para o barulho. Mas quem realmente evolui, aprende o oposto. Aprende a observar, filtrar e responder com consciência. E é exatamente aqui que começa a construção de uma mente inabalável. Porque no fim das contas, não é sobre o que acontece com você, é sobre quem você se torna diante disso. Agora vem algo que separa de vez quem apenas sonha, de quem realmente constrói alguma coisa. Autodisciplina. Não é motivação, não é inspiração, não é aquele pico de energia depois de assistir um vídeo. Tudo isso passa. A autodisciplina fica. Ela é invisível, silenciosa e muitas vezes desconfortável. Mas é exatamente isso que faz dela tão poderosa. É ela que te levanta quando ninguém está vendo. É ela que te segura quando a raiva quer falar mais alto. É ela que te faz continuar, mesmo quando não há resultado imediato. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. E isso não é só frase bonita, é uma lei prática. Você pode ter ideias incríveis, planos bem estruturados, pode consumir conteúdo o dia inteiro, mas sem disciplina, nada sai do lugar. E aqui entra um ponto importante. Agir como se nada te afetasse não significa ser frio ou fingir que não sente. Significa que você treinou sua mente para não reagir no automático. Porque reagir é fácil. Qualquer um reage. Difícil é pausar, respirar e escolher a resposta certa. E isso não acontece do dia para a noite. É treino. Treino quando você quer desistir, mas continua. Treino quando você quer responder na hora, mas se controla. Treino quando você quer o prazer imediato, mas escolhe o que te fortalece no longo prazo. A maioria das pessoas vive presa no curto prazo. Quer alívio rápido, resposta rápida, recompensa rápida. E é exatamente isso que mantém elas no mesmo lugar. Já quem desenvolve autodisciplina começa a enxergar diferente. Essa pessoa entende que nem tudo que dá prazer agora constrói algo depois. E nem tudo que exige esforço agora é sofrimento de verdade. Às vezes, é crescimento disfarçado. E quando você começa a agir assim, algo muda. Você deixa de ser controlado pelas emoções e passa a liderar suas ações. Mas quem age mesmo, isso te coloca em outro nível. Porque quem só age quando está motivado nunca vai longe. Mas quem age mesmo sem vontade, esse constrói resultado. Existe uma habilidade que quase ninguém valoriza, mas que está presente em praticamente todas as pessoas realmente fortes: o silêncio. Não é o silêncio de quem não tem o que dizer. É o silêncio de quem sabe exatamente quando não vale a pena falar. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer opinar, responder,
se posicionar, provar alguma coisa o tempo inteiro. Parece que ficar calado virou sinal de fraqueza, mas na verdade é o oposto. Napoleon Hill observava que muitos dos homens mais bem-sucedidos que ele estudou tinham algo em comum. Falavam pouco e pensavam muito. E isso não é coincidência. O silêncio funciona como um escudo. Ele te protege de conflitos desnecessários. Te dá tempo para analisar melhor as situações. E, principalmente, evita que você entregue energia para coisas pequenas. Pensa bem. Quantas vezes alguém perde tudo por falar no impulso? Uma resposta atravessada, uma reação emocional, uma palavra mal colocada. Em segundos, o que poderia ser evitado vira problema. Agora observa o contrário. A pessoa que se controla, que escuta mais do que fala, que não reage imediatamente, ela começa a enxergar o jogo de outro nível. Enquanto muitos estão ocupados discutindo, ela está entendendo. Enquanto uns estão tentando provar algo, ela está se posicionando em silêncio. E quando age, não é por impulso, é com precisão. Ser calmo não é ser passivo, é ser estratégico. É saber que você poderia explodir, poderia retrucar, poderia entrar no jogo, mas escolhe não fazer isso. E essa escolha tem poder. Porque no fim, quem reage demais se expõe demais. E quem se expõe demais se enfraquece. Já quem domina o próprio silêncio cria presença. Uma presença que não precisa de barulho para ser respeitada. Então, se você quer fortalecer sua mente, começa por aqui. Nem tudo merece sua resposta. Nem tudo precisa da sua energia. Às vezes, o maior sinal de força é simplesmente não dizer nada. Muita gente acredita que ser forte significa não sentir nada, como se emoções fossem um problema, uma fraqueza que precisa ser eliminada. Mas isso está completamente errado. Força não é ausência de emoção. Força é controle sobre o que você faz com ela. Raiva, ansiedade, medo, carência. Tudo isso faz parte de ser humano. O problema não é sentir, é obedecer automaticamente ao que você sente. Napoleon Hill já alertava que uma mente sem disciplina emocional se torna um dos maiores obstáculos para o sucesso. E faz sentido. A raiva faz você agir sem pensar. A ansiedade faz você desistir antes da hora. A carência faz você aceitar menos do que merece. E quando você percebe, não foi o mundo que te travou. Foram suas próprias reações. Agora presta atenção nisso. Toda emoção é um impulso, não uma ordem. Você pode sentir vontade de explodir e ainda assim escolher ficar em silêncio. Pode sentir medo e mesmo assim continuar. Pode estar desmotivado e ainda assim agir. É aí que nasce o autocontrole. E ele muda tudo. Porque no momento em que você entende que não precisa obedecer cada emoção, você deixa de ser refém e passa a ser responsável. E isso é libertador. A maioria das pessoas vive presa em frases como "eu sou assim mesmo, foi mais forte do que eu, não consegui me controlar". Mas a verdade é simples e dura. Nada é mais forte do que uma mente treinada. Nada. Você pode não controlar o que sente no primeiro instante, mas controla o que faz depois disso. E é exatamente nesse pequeno espaço, entre sentir e agir, que a sua vida começa a mudar. Porque quem age só quando está bem, motivado e tranquilo, nunca constrói consistência. E sem consistência não existe resultado. Então, da próxima vez que uma emoção vier forte, não reaja imediatamente. Observa, respira, decide. Porque pessoas comuns reagem. Pessoas fortes escolhem. Existe uma liberdade que poucas pessoas experimentam de verdade. A liberdade de não precisar se explicar o tempo todo. Parece simples, mas não é. A maioria vive tentando justificar tudo. Decisões, escolhas, silêncio, mudanças. Como se precisasse da aprovação constante dos outros para se sentir segura. Mas isso cobra um preço alto. Energia, foco e identidade. Napoleon Hill dizia que a opinião alheia só tem o peso que você decide dar a ela. E na prática, quem vive tentando agradar todo mundo acaba se afastando de si mesmo. Pensa nisso. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque alguém poderia julgar?
ou tentou explicar algo que no fundo você nem precisava explicar. Esse comportamento nasce da insegurança, da necessidade de ser aceito. Só que quem sabe quem é, não precisa provar. Essa pessoa entende que nem todos vão entender seu caminho, nem todos vão concordar com suas escolhas e, principalmente, nem todos merecem explicações. E está tudo bem. Porque quando você começa a se posicionar com firmeza, algo curioso acontece. Algumas pessoas se afastam e outras passam a te respeitar mais. Isso porque postura impõe limites, e limites filtram quem realmente deve permanecer. As pessoas vão te julgar de qualquer forma. Vão interpretar errado, distorcer, criticar, independente do que você faça. Então surge a pergunta: vale a pena gastar energia tentando controlar isso? Não. Vale mais a pena usar essa energia para construir sua própria direção. Você não está aqui para ser entendido por todos. Está aqui para viver o que faz sentido para você. E isso exige maturidade. Exige aceitar que, às vezes, o silêncio explica mais do que 1000 palavras. Que não responder também é uma resposta. E que seguir em frente sem se justificar é um dos maiores sinais de força. No fim, quem vive se explicando demais se enfraquece. Mas quem age com clareza, deixa que os resultados falem. Se você gostou desse novo conhecimento que adquiriu, se inscreve no canal e vem comigo ao infinito e além.